episódio anterior de O Aprendiz, eu comecei misturando as equipes e nós repetimos uma prova que já virou um clássico: comprar 10 itens pelo menor preço. Na nova equipe Águia, a Yane era uma das que negociava com mais disposição. Quer levar isso daqui? Eu quero, com preço melhor. Vou pagar em dinheiro. Já a equipe Alliance decidiu negociar 3 itens de um modo muito cômodo, sem sair do próprio Hilton. Eu tô precisando de uns itens. Tem isso aqui? Você serve? Excelente. Além de permitir que a Alliance errasse muito, o líder Aníbal mostrava displicência na negociação. Cadê? Peraí, cara, o dinheiro sumiu agora. O Grupo Águia venceu merecidamente e foi passear no Hotel do Frade, em Angra dos Reis, onde cada participante foi inclusive retratado por um fotógrafo de muito prestígio. Na sala de reunião, fui logo comentando a performance do Aníbal. É uma profunda decepção para mim. E os métodos de negociação do Peter. Você disse a ele que o preço não iria aparecer? Eu realmente falei, não vai aparecer. Se enganou, cara. Como Aníbal optou por trazer a Carol e o Nakal, eu mesmo exigi que o Peter também estivesse na sala de reunião. Minha decisão só podia recair sobre o responsável por tantas decisões desastradas. Aníbal, você está demitido. Eram 16 candidatos. Restaram 12. Quem eu vou demitir hoje à noite? Engraçado que os únicos 2 filhos da mãe que me defenderam foi esse japonês aí, filho da p aí, meu irmão, e o Aníbal, cara. Os únicos 2 que me defenderam. Esse cara e o Aníbal. Eu não gostei do item que foi discutido. Ética, sabe? Malandragem. O cara não foi esperto, não, pô. O cara... Alô, é? Bom dia. Bom dia. O senhor Roberto Justus aguarda vocês na Prodesp às 9h30. Ok. Bom dia, Walter, Edson, tudo bem? Passamos uma noite complicada ontem, o Peter que o diga, né? Bom, estamos na Prodesp, a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo. Uma empresa pública com quase 40 anos de vida, que gerencia centenas de serviços públicos. Eu disse que as nossas tarefas no Aprendiz 3 iriam ser mais exigentes e mais difíceis, e vou cumprir. Vocês vão ajudar 2 prefeitos de cidade e vão administrar 2 cidades com esses prefeitos, ou pelo menos vão contribuir para melhorar a vida da população de São Roque e de Ibiúna, 2 cidades com população superior a 70 mil habitantes e que devem ter uma série de problemas para resolver. Vocês vão ter um curto espaço de tempo, porém vão ter condição de pesquisar quais são esses problemas e tentem trazer para esses prefeitos e me façam ficar orgulhoso dessa apresentação que vão fazer a eles, pois serão julgados pelos prefeitos que vão me dizer qual grupo trabalhou melhor e nós vamos ter condição de avaliar se vocês realmente conseguiram ou não contribuir efetivamente para a melhoria da vida dessas pessoas
dessas duas cidades? Vocês vão ter que fazer muita pesquisa e vão ter que se comunicar com muita gente nessa prova. Portanto, o Terra está disponibilizando para cada equipe seu Terra Mail Gigante, que é um e-mail com 5 gigabytes, o que vai trazer para vocês muito mais facilidade para poder se comunicar, para poder pesquisar e para poder ajudá-los nessa tarefa tão difícil que eu considero uma das mais complexas dentro do nosso Aprendiz 3. Boa sorte para os dois grupos. Obrigado. Descobrir a forma mais eficiente de melhorar as condições da vida social é um desafio não só para todo homem público, mas também para todo empresário. Entre os homens públicos, poucos foram capazes de desenvolver um trabalho tão consistente quanto Jaime Lerner. Arquiteto, urbanista, foi prefeito de Curitiba e governador do importante estado do Paraná. Ele entende como ninguém os problemas de uma cidade. Jaime, existe alguma receita para mudar o perfil de uma cidade, principalmente para eles num espaço tão curto de tempo? Acho que uma cidade pode ser mudada em menos de 2 anos, qualquer cidade do mundo. Agora, para mudar é necessário primeiro ter vontade, uma vontade política, não é? A outra é você ter solidariedade. As pessoas que são solidárias, elas sentem o problema das outras pessoas. O Jaime Lerner, como sempre, por essa grande qualidade que ele tem de administrador, já aprovado em algumas experiências na sua vida, tem sempre razão, né? Administrar uma cidade é um desafio imenso, mas em última instância é comparável ao se administrar uma empresa. Porque nos dois casos é preciso definir quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que estão em questão. Não se trata só de eficiência, é preciso principalmente ter sensibilidade. Muito obrigado, Jaime. Bom, gente, os dois grupos escolheram São Roque inicialmente, então nós vamos ter que decidir isso no par ou ímpar para ver quem vai para que cidade. Tudo bem. Por favor. Ímpar. Então, você vai para São Roque nós e você vai para Ibiúna. Tá bom? Tudo bem. Objetivo 1. Identificar os problemas mais urgentes da área administrada por uma das prefeituras que ficará sob a responsabilidade da respectiva equipe. 2. Apresentar planos e sugestões para a solução dos problemas identificados. Eu não me ofereci nenhuma vez ainda para ser líder. Foi a primeira vez. Eu falei pra Carol, eu posso ser líder. Ela falou, eu quero que uma mulher seja líder porque eu não quero voltar para aquela sala. A minha liderança nessa prova, acho que tem vários motivos. Eu acho que eu não tô aparecendo muito, eu não tô sendo eu não tô dando todo o meu potencial. E tem uma hora que a gente tem que sair de cima do muro, então achei que a hora era agora. No Hilton vai ser meia hora, vai ser um negócio, um jogo rápido. E nós vamos passar no Hilton de forma breve, para tentar levantar as informações básicas a respeito da cidade. E vamos seguir para a prefeitura. A gente está saindo de São Paulo agora. A nossa primeira conversa foi com o secretário de turismo. A partir daí, o nosso líder, o Pedro, subdividiu a equipe em 3 duplas. Então vocês ficam com educação, saúde e solidariedade. E eu e o Luiz ficamos com o restante das coisas. Que eu fiquei designado para acompanhar a Letícia, para a gente conversar primeiro com o secretário de Agricultura e após com o secretário de Desenvolvimento Urbano. Teve um briefing com o prefeito e com os assessores dele para ter uma noção geral de como é que é São Roque. A reunião foi bem proveitosa e agora a gente vai sentar para começar a definir aonde que a gente vai focar a nossa estratégia. Então eu entendi teu ponto. Teu ponto é atrás do problema, é atrás da solução. Não, o teu ponto é fazer o que o prefeito gosta pra gente ganhar a tarefa. Tu tá pensando dentro da caixinha. Não é isso. Eu tô querendo explicar, se for pegar cada problema e abrir um leque de 10 diferentes facetas... Olha, gente, eu não concordo com a gente vai conseguir nunca resolver essa questão. Eu pensei a gente não abordar a zona rural. Ele não tá viciando a amostra? Como viciando a amostra? Se eu tô pegando classe média, se eu tô pegando... Você tá pegando zona rural. Então, cai no mesmo ponto. Agora que ele falou que eu tô viciando, eu não falei que tá viciando. Não, Carol. tu falou que eu tô viciando. Eu não falei que eu tava viciando. Tudo bem, o que tu falou, não falou, tudo bem. Exatamente o ponto. Você não vai na zona rural, tá viciando a amostragem, que foi exatamente a expressão que o Natal falou. Não, eu usei eu plagiei a Carol. E eu concordo com o que você falou. Então tudo partiu da Carol, então. Partiu.
acho nada produtivo a gente bater boca com coisa tão pequena. Bater boca porque se vai na zona rural, vai deixar de ir. Irmão, o negócio é tão maior que isso. A gente hoje precisa sair daqui com a resposta dessa pergunta. Uma pergunta simples, né? Como nós garantiremos o resultado? Então é simples assim, ou a gente garante o resultado antes de entrar na batalha, ou as nossas chances são realmente pequenas. A gente gostaria, se tivesse disponibilidade, de conversar com a pessoa responsável da prefeitura, que trata dessa parte de saneamento básico, né? Eu tenho umas perguntas para fazer referente à situação turística da cidade. E a gente queria ver se era possível fazer uma visita a algum posto de saúde e ao hospital. A reunião com o prefeito foi bastante elucidativa, né? Nós tínhamos planejado que esse seria um clímax do nosso planejamento e nós procuramos nos informar a respeito da cidade, dos problemas. Estou muito feliz com o resultado da reunião. Agora nós vamos ouvir a oposição. É o seguinte, pensei bastante pra te falar isso, porque eu quero que você ouça e preste muita atenção pra não entender errado a mensagem, tá? Tá, mas tem que ser agora? Eu acho que você tá muito na zona de conforto ainda. Não diga não, tá tudo pronto. Vai atrás. Sem problema. Então... Só preciso do computador, então o meu horário é só às 10. É às 10, não tem o que fazer. São 9. A partir daqueles dados que a gente pegou da prefeitura, a estimativa de... Tá mergulhando demais. Vamos voltar pro formato aqui. A gente definiu os pontos que a gente vai tratar na apresentação e os pontos, os mais relevantes na apresentação e os detalhados... Meio que a gente já fez ontem. Vamos concentrar nisso aqui. A gente tem essa função agora específica para fazer, eu quero entregar isso. Eu sou uma pessoa de personalidade. O líder, ele tá assumindo a postura. Ele faz a postura, ele fala uma frase bacana de um livro legal. Cada página nossa vai ser o painel de um Boeing. Assim, todo mundo formalizou as ideias de soluções. Cada um num computador, a gente meio que revezou esse horário, o pessoal trabalhando no Business Center lá embaixo. E depois a gente entrou nessa parte de discutir como seria a apresentação, quem vai apresentar, em que tempo. Workshops de artesanato, introdução de informática. Deixa eu falar uma coisa, falta muito? Falta. Minha cabeça está explodindo. Eu tô no limite do nível de estresse, quase entrando numa síndrome do pânico. Caramba. Foi o que o médico falou? Ele disse que tem algumas pessoas que reagem melhor ao estresse. Sim. Tem outras que não. E eu vou ter que optar. Sair, me tratar ou... Não acredito. Eu preciso de repouso. Hoje é um dia muito ruim. Então calma, entendeu? Não vai tomar essa decisão assim. Vou pra tarefa. Hoje eu vou, nem que a minha decisão seja sair ou não, mas eu vou deixar a minha parte feita. Como vai? Tá bom? Prefeito, como vai? Prazer vê-lo. Como vai, prefeito? Tudo bem? Walter?
Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui do prefeito Efaneu Godinho, da cidade de São Roque. Exato. E do prefeito Fábio Belo, da cidade de Ibiúna. A primeira apresentação vai ser do grupo Alliance, falando sobre a cidade de São Roque, tá? Vamos lá. Boa tarde. Primeiro aspecto que nós vamos abordar é o turismo. A nossa proposta é um Convention and Visitors Bureau. Por quê? Nós queremos dar enfoque ao turismo sustentável. E o objetivo é solidificar a imagem de São Roque como instância turística. São Roque tem um patrimônio, tá, de meio ambiente inigualável, tá? Existe sim uma sinergia que tem que ser criada, tá, entre a prefeitura, entre as empresas da região, tá? Então, qual é a nossa proposta, tá? A gente vai estar criando uma associação chamada Viva o Verde, tá? Cada turma vai estar executando tarefas e atividades junto com uma ONG, tá, de preservação do meio ambiente, tá? Cada escola terá uma área reservada para a escola, tá? Cada aluno vai ter uma noção sobre o meio ambiente, tá? Seja solo, seja a importância de água potável, seja o oxigênio, o que for. Eu vou falar de 3 pontos importantes que levantamos a respeito da cidade de São Roque. Estamos aqui mais uma vez no Meeting Room do Hilton São Paulo Morumbi para um momento que é um momento de definição. E antes que eu fale o que nós decidimos em consenso aqui sobre o trabalho de vocês, eu vou pedir a palavra aos nossos 2 convidados de hoje, que são os prefeitos de São Roque e de Ibiúna. Fico feliz, né, porque se o nosso programa e os nossos candidatos conseguiram contribuir em tão pouco tempo com alguma coisa que ambas as prefeituras possam utilizar, significa que fizeram um trabalho relevante. Por outro lado, é bem claro para vocês também que, para mim, era importante ver como vocês conseguem apresentar um projeto desse. Não só quando vocês montam um projeto e nos entregam, mas também o formato que vocês utilizaram para apresentar e como vocês fizeram essa apresentação. Eu tenho alguns comentários para fazer. Pessoas do nível acadêmico que vocês têm, com o nível de graduação que vocês têm, não pode se permitir fazer erros de português. E eu acho que isso aí, numa apresentação, é fatal. A pessoa que está nos ouvindo tem que saber que nós sabemos falar, né? Então, se você puder abandonar o seja, porque não existe no dicionário brasileiro, e tirar um tá também. O tá não é errado, mas de cada 3 palavras suas, uma salta um tá, fica melhor uma apresentação. Avaliando, então, tanto o conteúdo dos 2 trabalhos que foram apresentados aqui, quanto o conteúdo dos trabalhos que nos foram deixados, nós decidimos, quase que por unanimidade, que venceu mais uma vez o grupo. Emoções à parte, quero registrar que vocês tiveram competidores de muito gabarito, né? Fizeram um bom trabalho também, então a gente tem que deixar isso claro, mas vocês se superaram. Além da apresentação ter sido talvez mais vibrante, eles apresentaram uma forma de financiar algumas das soluções que eles propuseram. Por isso, vocês vão assistir a um desfile num evento de moda fantástico que está acontecendo na cidade. Depois vocês vão pegar um avião e vão para Gramado, no Rio Grande do Sul. Vocês vão para o Cura Hotel, que é um dos spas mais sofisticados desse país. Eu já fiquei lá, já passei fim de semana lá, e vocês merecidamente vão descansar esses dias no Cura Hotel em Gramado. E vocês, mais uma vez, está virando comum para o grupo Alliance me encontrar na sala de reunião, onde um de vocês vai ter que ser demitido. Obrigado, parabéns a todos e boa noite. Errei aí de não ter assumido essa apresentação, de não conseguir tirar deles o que eu queria, porque eu queria energia, eu queria que eles vendessem a ideia. Primeiro eu queria dar os parabéns, queria apresentar para vocês o lançamento da Motorola, que é a linha Moto Pebble colorida, que a gente está apresentando agora. Houve alguns atritos na equipe, isso é claro, ocorreu. Então eu acredito que a líder nesse ponto falhou. Eu não vi o depoimento dela, mas se você perguntar para ela, o que você achou da ruptura, ela vai falar que ruptura.
Sejam bem-vindos. Meu nome é Neuza, sou diretora da clínica, Rochelle, minha filha. Vocês vieram com o objetivo de fazer um tratamento para minimizar o estresse que vocês foram submetidos, né? Que bom. Obrigada pelo trabalho. Existiu claramente um atrito entre Anselmo e Carol. Ele acaba criando algumas arestas e eu acho que isso atrapalha muito tanto a performance do grupo quanto a dele própria. É complicado trabalhar com Anselmo, tem que ter estômago. Pra mim, foi a melhor recompensa até agora. Tô adorando o spa, a gente tá conseguindo relaxar bastante. Pessoal da Alliance aí, sinto muito por vocês, estão de castigo, se estressando mais e a gente tá aqui dando aquela relaxada. Pode ficar esperto que na hora que a gente voltar aí, eles vão tomar mais uma na cabeça. Karine, ela determinou que nós iríamos, nesses 3 dias, trabalhar 24 horas. Então a gente ficou sem café, sem almoço, sem janta. Eu vou ter que avaliar bem para ver se eu não cheguei no meu limite. O hotel é fantástico, o gramado é lindo, bem bacana. Eu achei que eu fosse mais longe. Mas eu não tenho o direito de ficar atrapalhando o jogo dos outros se eu sei que eu não tenho condições de continuar e eu também não quero sair queimada. Bom, gente, tá na hora. Vamos lá. Ai, essa é a pior hora. Boa noite. Boa noite. Oi, Walter. Edson. Boa noite. Tudo bem? Alliance, que novidade, né? Que empresa é essa, gente? Eu estou profundamente chateado com vocês de novo, porque eu começo a achar que o Grupo Águia é mais competente. Vocês não estão achando isso? Ou vocês acham que eu devo misturar com alguns elementos do Grupo Águia, talvez botar algum mais fortinho para cá para ajudar vocês? Não querem isso? Vocês estão mordidos, né? Não, a gente está confortável. Vocês estão, apesar de perder, vocês acham que são capazes de dar essa volta? Bom, vamos avaliar hoje então essa tarefa. O Walter me comentava assim: me segura, me amarra, porque eu tô louco para falar o que eu faria se eu fosse eles, né? Em algumas situações, principalmente o Walter, e nesse quesito eu considero ele talvez um dos maiores que eu já conheci em 26 anos de carreira, no quesito apresentação, como apresentar um trabalho. Walter Long. Bom, primeiro o que eu reportei a você, e faço questão de dizer a vocês todos aqui reunidos, é que o grupo não foi mal, foi apenas inferior ao outro grupo. Só que no aprendiz, o segundo lugar significa o último, né? Aliás, na vida, em muitas situações, é isso mesmo, né? Segundo, eu acho que um pecado inicial mortal, na minha opinião, que pecados veniais a gente perdoa, os mortais é muito mais difícil, é vocês terem optado desde o início para um ponto fundamental que vocês acharam que era crítico, que era o ponto de saneamento básico. Por mais que as autoridades dissessem, isso não é um problema que nós podemos resolver, é um problema da Sabesp, mas vocês parece que não estavam querendo ouvir. Vocês queriam resolver o problema do saneamento básico. Nós, junto comigo, fomos amassar lama, fomos visitar córregos, esgotos, fomos visitar todo esse lado, vamos dizer assim, pior de qualquer cidade, né? E depois de ver tudo isso, fotografar tudo isso, e depois de estudar profundamente isso, eu acompanhei vocês aparecem na sala de reunião e apresentam como solução para o problema que vocês consideram o mais importante, criar um prêmio acadêmico para que alguém resolva o problema. É inacreditável. Eu diria a vocês que seria... Eu tenho meus acadêmicos que eu trago para trazerem soluções e propostas
para resolver um problema e fala assim, a nossa solução é inventar um prêmio para outros resolverem um problema que nós não somos capazes de resolver. Eu diria que seria, eu comentei isso com foi hilário. Seria o primeiro caso do aprendiz e demissão por justa causa, ou pelo menos por uma causa justa. Porque não faz sentido. Vamos parar aqui, vamos ouvir um comentário sobre isso. Vamos conversar com a líder. Qual é o seu comentário sobre isso que nós estamos falando? Isso. Realmente a gente identificou o problema como urgente, porque eles têm 0% de tratamento de esgoto, e a gente realmente viu que o esgoto às vezes caía no próprio lugar onde a água era captada. E a gente quebrou mesmo a cabeça pensando, a gente sabia que seria muito importante, a gente teria uma grande vantagem competitiva se a gente achasse uma solução. E a gente não achou. E aí a nossa ideia foi... Mas na apresentação, isso não está dito assim, você entendeu? Teria sido muito mais fácil, né? Olha, não conseguiram, mas pelo menos se preocuparam em achar uma forma de alguém buscar uma solução de um assunto que é prioritário. Né? Edson, você pode fazer traçar um paralelo entre vamos dizer assim, entre o desempenho do Grupo Alliance e o desempenho do Grupo Águia? A gente já está na 5ª prova, Roberto, e eu tenho acompanhado algumas provas aqui. Eu reparo que as equipes estão indo muito sem reflexão, né? Sem uma reflexão de qualidade, já estão pulando para a ação. E ação e reflexão é o binômio da liderança. Isso dá um gancho bacana da gente falar e analisar a reunião que vocês tiveram com o prefeito. É uma frase muito boa que eu gosto, que a gente conhece muito melhor a equipe, uma pessoa, até pelas perguntas que faz do que pelas respostas que dá. Fazer as perguntas pertinentes é a chave para chegar numa solução pertinente. Porque o cara que sabe fazer a pergunta, ele vai na veia depois, entendeu? E o que também acabou pesando, e eu deixei isso bem claro, que como eu estou avaliando vocês individualmente, não a capacidade de vocês resolverem os problemas de administração pública, porque não é isso que vocês vão ter que enfrentar quando vocês trabalharem para mim ou para o nosso grupo lá fora, quem for o vencedor. Mas era uma somatória entre a capacidade que vocês têm, a sensibilidade que vocês têm de entender os problemas de uma cidade, né, do prefeito e da população da cidade, com a capacidade que vocês têm de montar uma apresentação que convença tanto ao prefeito quanto a nós sobre aquilo que vocês estão falando. Eles tiveram uma apresentação muito superior a vocês, não só no que eles produziram de materiais, gráficos, com quadrantes, etc. tal, mas também e principalmente na apresentação individual. Né? Eu achei que o Peter não foi bem, sem contar quando eu comentei dos erros de concordância, erros de português e o tá, porque cada 4 palavras uma era tá. É uma linguagem de gíria, né, que não se usa dentro de uma sala de reunião importante como aquela. Vou te dizer como a gente fez a apresentação. Qual foi o critério de escolha? O critério para escolher as pessoas foi o seguinte: alguns assuntos eram maiores, então a gente, a princípio, ficou responsável quem estava trabalhando em cima. Na verdade, a primeira referência foi essa. Quando você vai decidir quem vai apresentar, você tem que decidir dentro do grupo quem apresenta melhor, não quem fez a parte do trabalho. Isso é elementar. Quem lidera a apresentação é o melhor orador, é a pessoa que tem a voz mais alta, é aquela coisa, é a pessoa que fala de uma forma que tem a concordância mais fácil, é mais articulada. Aliás, para pessoas que estão se propondo a trabalhar no mundo das comunicações, falar em público, emocionar, vender, encantar, é um ponto fundamental. Bom, vamos para a avaliação individual. Cacau, na sua visão, quem destoou desse grupo? Eu apontaria, pessoalmente, o Anselmo e a Carol. Por quê? No primeiro dia de tarefa, houve uma questão que a gente tinha levantado, se deveria ter uma pesquisa junto à população ou não. E o Anselmo falou a opinião dele, que ele acha que não deveria se estender muito na pesquisa, né? Ele foi um pouco incisivo demais. Eu diria até por uma questão... Existe um ditado que diz que quando a gente tem um martelo, todo problema vira um prego. E eu acredito que o Anselmo às vezes é um pouco forte, às vezes é um pouco duro, assim como o martelo é um pouco forte. No estilo, você está falando? No estilo. E aí ele foi um pouco duro na colocação dele, eu acho. Eu percebi que a Carol, ela sentiu isso. Vamos deixar claro, Carol e Anselmo têm um problema. Existe um grupo que está achando que ela tem razão, existe um outro grupo que está achando que ele tem razão, mas o grupo está cindido nisso. Isso não acho que isso tenha atrapalhado muito. Problema de convivência? Não, se enfrentado. Eu coloquei, até mesmo eu falei com a Carol, eu não tenho nada pessoal de forma alguma. Vem com uma grande surpresa para mim, que a Nacau está me falando agora, pelo seguinte: eu conversei com a Nacau dentro da van e você não comentou esse assunto comigo. Não, mas eu preciso colocar. Guardou para trazer para cá? Guardou para trazer para cá. Então a questão de comunicação. Só um minutinho, Nacau. Dá licença, por favor. A questão de comunicação, eu sempre frisei desde a primeira tarefa. E realmente não está acontecendo. Não, veio uma surpresa para mim. Na primeira tarefa,
eu falei pra você assim, olha, Anselmo, eu não gostei do jeito que você escolheu, da forma que você escolheu pra resolver seu problema com o Peter. Eu falei, ó, eu não concordo com a forma, não é o conteúdo. E agora eu tô falando exatamente a mesma crítica. O meu ponto, então a questão é eu o seguinte, qualquer crítica, não, eu sei, Anselmo. Eu só acho que eu tô comentado comigo antes, seria bem mais fácil. No mesmo momento. Mas na hora que aconteceu, por que você não disse pra ele? Exatamente naquele momento, o Peter falou assim, gente, não vale a pena brigar, a tarefa tá só começando e já tá tendo briga. Mas não houve que eu falei, tanto é esse que é o problema. Não houve briga. Vem como surpresa essa afirmação. Não houve briga, houve um desentendimento. E não houve desentendimento. Não, a única coisa foi que eu não concordei e ele defendia dele, eu defendia a minha. Eu senti que, por exemplo, qualquer tipo de aproximação contigo poderia ocasionar um tipo de ressentimento onde você se fecha. Na verdade, então é só isso. Aqui nós estamos convivendo com pessoas com comportamentos diferentes, com temperamentos diferentes. No mundo a gente convive com pessoas assim. Não é aqui, em qualquer lugar. Eu tenho um temperamento forte e se eu defendo uma ideia, eu levo até o fim. Mas o que é importante, existe 2 turmas neste grupo. Existem dois grupos. Talvez essa seja uma das razões, talvez menos percebidas, da performance do grupo. Então isso tem que ser exposto ou discutido. Exatamente. Pode estar por trás dessa divisão. Ou vocês discutem isso no hotel, ou será discutido aqui. Assim, eu entendo a mágoa do seu relacionamento. Não é mágoa, Nacal. Não mas você... O que eu tô falando, velho, é que eu falei exatamente o Não, e o que eu queria te falar, exatamente o que eu queria que você entendesse é o seguinte, não é a mesma coisa. Porque essa questão já foi levantada uma vez. A comunicação é de ambos os lados. É de ambos os lados. Quando você fala, você fala de uma forma tão forte que as pessoas, eu entendo também a Carol e eu tô falando a minha posição. Eu tenho dificuldade de dar esse feedback pra você porque eu tenho um pouco de medo, até do seu próprio tom de voz. Não, isso é incorreto, né, Carol? Eu sei que é incorreto. Só que a questão é que a comunicação vem de o Anselmo não é irônico. Ele tem um humor muito irônico. Eu não conheço esse Anselmo nas caras dele. E Roberto, eu só tô colocando a Carol só porque eu acredito que quando um não quer, 2 não brigam. Tá bom. Paulinha. Bom, até pegando o gancho que o Nacal falou de comunicação, o Anselmo, quando ele dá a ideia dele, é como se fosse imutável. Não pode mexer. Não pode mexer. Então, assim, e aí ele coloca de um jeito... Eu não coloco as ideias... Não, assim, você nem fala assim, não concordo, assim, é porque você se porta de uma maneira, é como se, assim, você tá cumprimentando e ele faz uma cara assim, não concordo. Dono da verdade. E o Peter... na verdade, é o jeito dele, eu sei que ele é mais introspectivo, mais calado. Às vezes a gente fica dando ideia e eu não sei se ele está concordando ou discordando. Assim. Ou então assim, vai responder um tempo... A impressão do conselheiro. É a minha sensação. Um certo distanciamento. É a minha sensação. Que se você continuar, você vai continuar mais por omissão do que por ação. A opinião do nosso conselheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Essa prova específica, eu me senti um peixe fora d'água, tá? Em termos do que estava sendo dito. Mas por que você acha que os outros são todos experts em administração pública? Administração pública deve ser o único peixe fora d'água? Mas eu não estava à vontade. Eu prefiro ficar quieto e tentar pescar das ideias que estão sendo levantadas por eles. Foi difícil para você ir lá na frente falar? Eu estava nervoso, Roberto. Eu estava nervoso. Por que você optou pelo papel? Estava ali para ajudar a equipe. Se a Karine virasse para mim, Peter, você vai absorver a minha parte, a parte da Carol e a parte do Nacal, eu enfrento, não tenho medo, eu não tenho medo de errar. Sinceramente, acho que faltou sim um pouco de discernimento para escolher quem ele ia apresentar, se eu ser 3 pessoas, uma pessoa, tá? Fiquei um pouco surpreso sim, tá? Do Anselmo. Agora começou a soltar de novo, não me abandone assim, tá? Fiquei um pouco surpreso do Anselmo não querer apresentar. Eu acredito que é a postura dele, sabe? Eu poderia ter apresentado, não teria nenhum problema, mas ficou decidido que a Carol, o Nacal e o Peter iriam apresentar, então... Não, foi pedido pra você e você disse, se precisar, eu apresento. Eu tava dizendo, se fosse necessário, era só... Não fazia questão. E no fim das contas, o maior levantamento de todos que foi feito, que foi referente ao saneamento, não foi nada usado. Mas a gente tem que abordar que isso é um assunto que o prefeito deixou claro. Você falou assim para as pessoas? Você falou com a líder? Eu falei com a líder, não falei? Karine, saneamento. Sim, mas todo mundo falou. Não, todo mundo falou. Eu acho que ter uma ideia fazia parte não do líder ter uma ideia, mas do grupo ter uma ideia. Ninguém de nós teve uma ideia. Então, Karine, quem são as 2 pessoas que você vai indicar para voltar para essa sala? Eu estava em dúvida entre a Peter, a Carol e o Anselmo. E agora quem você vai decidir que vai trazer?
Eu acho que o que mais exigiu de Quer trazer mim, os 3? eu adoraria. Eu deixo trazer os 3. Paula, Nacal, pro hotel. Vocês, 4. Esperem lá fora, nós já falamos. Não, nenhum problema. Hoje temos um cenário diferente. Temos a líder com esses 3 participantes. Então quero ouvir a opinião de vocês, começando com o Walter, quem que eu devo demitir? Primeiro dizer a você, Roberto Campione, que a Karine foi uma boa líder, portanto meu voto não seria para ela. Acho que o Anselmo, se ele der uma melhorada no interpersonal skills dele, nessa capacidade de ouvir, não só de falar, acho que ele também é um candidato importante, eu preservaria. Carol e Anselmo devem ter a oportunidade de se entender, porque tem valores. Então eu votaria no Peter, que me parece o mais destoante a essa altura. Tá bom. Edson Henriques. Eu acho que nessa altura do campeonato, nós temos que ter o momento coletivo muito sinérgico. E individualmente, quem não está contribuindo para a velocidade do grupo, está sendo um pouco de lastro, um pouco de peso, na minha opinião, é a Carol. Então seu voto vai para a Carol. Então, vamos chamá-los. Alessandra, peça que eles entrem, por favor. Acho que se esse grupo não se recuperar depois, eu vou sugerir uma troca de razão social ou de marca. Alliance Global Losers. Não vai Global acontecer. Partners. Aconteça o que acontecer aqui hoje, a empresa muda. Ah, é? Muda. Então vamos começar com o Peter. Por que não devo te demitir? Primeiro porque eu sou um team player. Eu sempre prezo pela equipe. Eu sei que no fim das contas, se eu ficar até o fim, vai ser eu contra uma pessoa. Aí sim é a hora de ser individualista. Até então, o grupo aqui tem que ganhar, sempre, independente. Especialmente todas as tarefas, todas têm um time limit gritante de curto. E ficar se debatendo com coisas pequenas, eu realmente acho desnecessário. Então... Tá claro. E quem eu devo demitir? Eu demitiria, tá? Por esse lado que eu tô dizendo, em termos de grupo, tá? Ou a Carol, tá? Ou o Anselmo. Ambos têm personalidade picante. Ambos estão pecando pelo mesmo erro. Ambos são individualistas, tá? Esses dois, se continuarem juntos, obviamente, se eu sair ou se a Karine sair... Quer dizer, uma sociedade juntos, entre os dois, você nunca imaginaria. Isso aí, sem dúvida, o Alliance, se ambos ficarem juntos, se eles não resolverem as questões deles entre eles, não vai pra frente. Não vai pra frente. Isso eu boto a mão no fogo. O que você acha disso, Carol? Eu e o Anselmo, nós temos conflitos de ideias, sim. Mas em hipótese nenhuma ou em caso nenhum, nós nunca deixamos que isso afetasse diretamente o grupo. Eu acho que eu peco, sim, por deixar o meu emocional falar mais alto, mas eu não acredito que isso seja motivo para eu ser demitida. Quais são os motivos que você demitiria um dos 3 que está aqui, então? Eu demitiria o Peter por ele, nessa tarefa especificamente, estar atrás da gente. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo do grupo. O que você diz, Chico? Vamos terminar o projeto do meio ambiente até 6 horas. O Peter teve que trabalhar até as 3 da manhã porque ele não terminou o projeto dele. A apresentação até as 11 horas que ele entregou a apresentação para ser feita. Então isso para mim é atrasado. Isso não está preciso não, Carol. Eu sempre fui o último a ser liberado do computador, tá? Se eu fiquei até 3 horas da manhã, eu fiquei no meu quarto fazendo a minha parte. Não, foi no computador no dia de ficar digitando, mas tudo bem. Sabe? E eu deixei bem claro, eu tô aqui usando, não tô enrolando, tô fazendo. Se alguém precisar usar, vem me falar, Peter, agora eu preciso usar. Ninguém tá dizendo que você tava enrolando, Peter. Só que a questão é, gente, eu preciso usar meu computador. Quem já fez a sua parte, sai. Sabe, é que eu sou assim. Que no fim das contas, todo mundo estourou os deadlines. Porque no fim das contas, eu tinha terminado e tinha gente digitando lá no Business Center. Não, mas eles estavam só formatando para impressão. Isso também é deadline. Não, mas eles não podiam mandar sem você entregar a tua parte. Por isso que estava esperando para ir para formatação. Eu não vou contar tudo esperando a minha parte. Tudo bem. Bom, discutindo isso. Então, Anselmo, por que eu não devo demitir você? Ok. E depois, quem você acha que eu devo demitir? Ok, Roberto. A questão é a seguinte, o Nacal não está sendo claro
nas afirmações que ele faz. A própria Carol percebeu isso. Então existem pessoas agindo de uma forma, dizendo uma coisa e agindo de outra forma. O Nacal é um desses? Porque ele, pra mim, quando eu fui líder, ele chegou pra mim e falou claramente: eu não quero trabalhar com a Carol, porque ela arrancou o telefone da minha mão na outra tarefa, eu não consigo trabalhar com ela, eu não quero. Não, e pra mim, o feedback que ele deu pra mim e pra Paulinha é que ele gostou da atitude que eu tive e ele disse: espero que a gente fique no mesmo grupo. Ele me falou isso. E daí pra Karina ele falou uma coisa diferente. Continuando o que eu estava falando, esse é o primeiro ponto. Eu não sou um membro desagregador do grupo, muito pelo contrário. O Nacal agiu de uma forma na frente das câmeras, de uma forma com uma pessoa, de outra forma para outra. Esse é o elemento desagregador. Esse é o elemento que tem que ser eliminado do grupo. Só que esse elemento não está aqui. Claro, mas eu estou querendo deixar claro que a minha estrutura, a minha fundamentação é exatamente essa. É ser coerente, é ser sincero, é ser honesto. O fato de ser sincero é um ponto forte. O fato de ser... É difícil para se conviver, porém é muito melhor de se conviver. É esse tipo de pessoa que eu quero. Se você puder usar a experiência de um profissional mais velho, que sou eu para você, eu diria o seguinte: eu paguei um preço alto na minha vida profissional por achar que estava fazendo humor e todas as outras pessoas ao meu redor acharam que eu estava fazendo ironia. Então, isso é uma coisa que isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar com isso e usá-la em momentos mais de descontração do que de estresse, porque em momentos de estresse as pessoas se sentem atingidas, entendeu? Apenas isso. Não mude o seu humor, tá? Mas cuidado com isso. Obrigado, João. Eu sei o quanto você pagou caro por isso. Eu quero estar aqui, eu queria estar aqui, exatamente para passar esse momento, exatamente para ver nos olhos da Carol e que ela visse nos meus que realmente a gente não tem nada. O risco de voltar para Los Angeles em vez de ir para Nova York, é isso? Bom, eu posso ir para Los Angeles, eu posso ir para Nova York, eu vou... Não, você pode ir, mas não nesse emprego. Quem eu devo demitir? Eu indicaria o Peter também. Estamos no Peter de novo. Só lembra de uma coisa, assim, obviamente isso aqui é uma crítica construtiva, tá? Eu sempre quero uma crítica construtiva. Sinceridade é uma coisa que você sabe, porque você não conhece o prezo. Não, mas em momento nenhum, quando eu falei sinceridade, eu tô falando de ti. Não, você tá falando de mim. Eu não tô falando de ti, juro por Deus. Eu não tô dizendo isso. Eu falei do Nacal. Eu não tô dizendo isso, eu sei disso, não tô dizendo isso. Você sabe que eu prezo a sinceridade muito, eu sou até sincero até demais. Só que a maneira de ser sincero às vezes faz diferença. Isso aqui tá virando sessão de terapia. Eu vou ressuscitar Sigmund Freud e vou trazer para a mesa, vai sentar aqui do lado do Walter Longo, porque não dá mais. Já saiu da reunião de trabalho para uma terapia, né, de grupo aqui. Então, tá bom para mim, eu já entendi. Eu vou te dar a tua chance. Eu acho que você fez uma boa liderança, você perdeu a tarefa, mas não foi fruto diretamente relacionado com o teu trabalho. Você cresceu no aprendiz, você começou a se desenvolver, você começou a aparecer, você está mais segura, você tem chance de competir. Quanto a vocês três, eu acho que o fato de você ser um pouco mais difícil não vai ofuscar aquilo que, na opinião do conselheiro, foi uma boa tarefa por sua parte. Você foi um cara que contribuiu para o grupo positivamente, portanto, você também vai ter tua chance. Quanto a vocês dois, eu tenho vários motivos para demitir qualquer um de vocês dois agora. Eu acho que a tua performance foi uma performance de altos e baixos, considerando as 5 primeiras tarefas. E a sua está declinando. Você caiu. Você era um candidato que eu considerava mais um concorrente mais promissor, porém me decepcionou. Eu acho que nessa tarefa você caiu muito. Me assustei com a tarefa. Mas você não quer que você... Imagina você me dizer amanhã que você está se assustando com alguma tarefa que eu vou te dar. O salário que você vai receber, meu irmão, você não tem que se assustar, não. Você tem que correr atrás do prejuízo, entendeu? O que acaba acontecendo aqui, o que parece que está acontecendo aqui, na verdade, é que um candidato tem que ter sorte também. E você tem sorte. Você tem sorte porque a Carol está fraquejando dentro do aprendiz. Então a Carol falou com a produção, ela está cansada, ela está difícil essa pressão, ela teve problemas físicos, né, até de saúde, e ela não aguenta essa pressão. Tudo que eu não preciso dentro do meu grupo é alguém que não tem força para enfrentar uma seleção como essa, quando se predispôs a enfrentar uma seleção como essa. Portanto, Carol, você está demitida. Você teve muita sorte hoje, mas sorte um empresário, um executivo precisa ter. Você é competente, você é capaz de dar essa virada. E essa chance você vai ter. Roberto, eu vou tirar um por um. Acho que é o que eu tô falando. Quero ver. Com certeza. Quero ver. Vocês voltem para o Hilton. A próxima tarefa eu considero uma das mais espetaculares.
vai exigir de vocês muita inteligência. Vamos apostar mais uma vez em vocês. Tchau. Quase o mesmo. Bom, sorte é um dos elementos, como eu já disse aqui, fundamentais no crescimento e no sucesso da carreira de um indivíduo, né? O Peter hoje teve a maior sorte do mundo, porque ele foi unânime, né? Unânime entre todos. Agora, aqui eu não preciso de ninguém que não tem força para passar por uma seleção como essa, e ela de fato não teve. Isso está claro. Agora o Peter disse que vai eliminar um por um dos concorrentes. Você acha que ele vai conseguir? Eu diria que se eu olhar daqui para trás, não. Se eu olhar como olhei nos olhos dele na hora que ele disse isso... Vontade ele tem. Vontade não falta. Eu vi que aquela Carolina que almejava ser uma alta executiva era mais por cobranças externas do que por mim. A Carolina, para ser feliz, não precisa de tudo isso. Eu preciso só ser feliz. A vitória do aprendiz não estava na minha lista e eu só fiquei sabendo aqui. E entre eu prejudicar o jogo de alguém, sabendo que eu tô com um nível abaixo deles, porque eles estão num pique maior do que o meu, então eu tomei a decisão de sair e não me arrependo.